Bom, deixa eu aproveitar e já passar para a nossa próxima, que é uma outra dessas crises internas da esquerda, é a situação do Fernando Haddad. Será que ele continua no Ministério da Fazenda ou não? O que a gente tem de novidade é que o Lula veio a público no final de semana e defendeu o ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi nesse sábado, ele disse que Haddad jamais ficará enfraquecido em seu governo. Ele é mantido por mim, afirmou Lula. O Haddad jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República, porque ele é o meu ministro da Fazenda. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. A casa do Barbudinho tá caindo, pessoal. Barbudinho aí a cada dia se enrolando ainda mais. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Já peço para você deixando o seu like e também compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aí na sua cidade. Pessoal, estou trazendo agora informações relevantes para vocês, as melhores informações, um compilado de notícias aí que saiu agora, saiu do forno e que tudo indica é que o Barbudinho não chega até o final do mandato. Já vai colocando também nos comentários aí qual a sua opinião referente a isso e vamos, sem enrolação, já direto pro vídeo. Bora pro vídeo, pessoal. Escolhido por mim e mantido por mim, fechou aspas, foi a fala do Lula. As declarações foram dadas pelo presidente após reunião do G7 na Itália. E aí, Salles, como é que você está vendo essa situação do Haddad? Ele corre risco no cargo e, se for trocado o ministro, o que é que isso representaria? Se é que representaria algo? Como é que você analisa, Salles? Olha, ruim com ele, pior sem ele, né? Eu acho que o Haddad comete uma série de erros e de certa forma, vendeu um monte de ilusão para a sociedade, a começar pelo arcabouço, que é uma grande mentira, né? O arcabouço eu votei contra e acho que tinha que ser votado contra, assim como a reforma tributária e outros mecanismos de ilusão que eles têm feito em relação à suposta responsabilidade fiscal que o Haddad diz defender, mas defende muito mal. Ele tem perseguido com muito afinco o aumento de arrecadação e não tem tido absolutamente nenhuma preocupação efetiva, tem retórica, mas efetiva, em se apoiar nos setores que querem reduzir despesa. Então ele diz que quer reduzir para fazer um jogo de cena para o mercado financeiro e tal, mas não compra as brigas necessárias para a redução dessa despesa. De qualquer forma, eu acho que assim, ruim com ele, muito pior sem ele. Se caiu o Haddad, não tem ninguém melhor que ele. Olha que ser melhor que ele no mundo real é fácil. Agora, dentro do meio, não tem ninguém melhor que ele para esse ministério. Ou seja, se cair o Haddad, vai ser uma cagada monstruosa. Fala, Consta. Quando Fernando Haddad, o pior prefeito de São Paulo, o sujeito que tem a tese escrita sobre o modelo soviético econômico, quando o Haddad vira o fiador da responsabilidade do governo perante o mercado, é porque tem que desistir, tem que abandonar o barco, tem que entregar a chave a alguém. O Haddad disse que é uma encrenca administrar o Brasil. É verdade, é difícil mesmo, eu sei porque eu conversava com o Paulo Guedes, que foi meu chefe. Só que o Paulo Guedes conseguiu, com uma equipe técnica brilhante, com mapa de voo liberal, que ele teve um doutorado em Chicago, a universidade que mais prêmio Nobel em economia tem, a casa do Milton Friedman. Então, digamos assim, ele sabe uma coisa ou outra sobre o negócio, né? O Haddad sabe nada. Então, se o Haddad é o fiador, lascou. E quanto ao Lula dizer que ele que colocou o Haddad, que o Haddad está seguro, não sei o quê, isso vai ao encontro da minha tese. Eu, desde o início, estou muito impressionado com as narrativas na imprensa, principalmente Globo, a turma tucana lá do Globo, né? Dando a entender que existe um baita fogo amigo, que o Haddad está tentando fazer as coisas mais pró-mercado e apanha muito dos petistas. O Haddad está lá e a gente tem que ser pagado. Porque ele é um loser, porque ele perdeu a eleição, porque ele foi o pior prefeito de São Paulo, porque ele não ganha nada na vida. Então o Lula botou lá porque ele não tem luz própria. Então o Lula está certo nisso. O Haddad fica enquanto o Lula quiser que fique, porque o plano de governo econômico é do Lula. É do Lula, não é do Haddad. O Haddad não tem vontade própria
O Haddad deve, na minha imaginação, perguntar ao Lula quantas vezes e que horas ele pode ir ao banheiro por dia. Então vamos parar com essa história de que o Haddad peita o Lula, o PT e recebe fogo amigo. Isso é uma narrativa da Miriam Leitão. Isso não existe na prática. Nenhuma surpresa, é o governo arroz de festa da corrupção. Estava só faltando a hora em que iam começar a pipocar os escândalos nesse governo. Previsível. Um presidente que chegou ao poder sem ter tido a honradez, a hombridade de ter apresentado à sociedade brasileira um plano de governo. Tem que lembrar isso. Muita gente foi punida pelo Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição porque disse que Lula não apresentou projeto de governo. E ele não apresentou. E chegou ao governo para fazer o que ele está fazendo agora. O arroz de festa da corrupção. Então, essa é a modelagem com a qual o brasileiro já deveria saber que era previsível que ocorresse. A incompetência combinada com a gestão criminosa. E é isso que vai marcar para a história mais um governo de Lula, o quinto do PT na triste história recente do Brasil. Então é hora da gente tomar providências sérias. É necessária pressão total para a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito que vai investigar esse caso do arroz. A gente sabe, CPI não vai dar em nada, mas esse governo agora precisa sentir o peso da pressão política. Ele não tem articulação. Lula não tem capacidade de governabilidade política. Ele já torrou o dinheiro, já quebrou o país tentando comprar o Congresso Nacional. Só que o Congresso comprado não entregou o prometido. E agora vem o caos. Então é hora da pressão total, que esse governo, se não cair antes da próxima eleição, ele cai em 2026, com certeza absoluta. O Brasil e o mundo estão se endireitando. E você, Consta, o que acha disso? Será que pode terminar em impeachment? O Lula 3? Eu desde o começo desse desgoverno, né, o Serrão já mencionou ali certos tucanos, alguns caras de mercado, né, que começam a se afastar. Desde o começo, eu acho que vão puxar o tapete vermelho de R$71 mil do Lula, porque é a única forma de salvar o Brasil, né? Como é que eu vejo a história toda? A turma estava apavorada com o Brasil se endireitando, com uma equipe como a do Paulo Guedes tomando conta, com o Bolsonaro colocando ministérios, bem menos ministérios, na mão de gente por capacidade técnica, como o próprio Tarcísio, e não por feudalismo e patrimonialismo. O Brasil estava melhorando, estava se endireitando. E os donos do poder, os monstros do pântano, como dizia o Paulo Guedes, não iam tolerar uma coisa dessas. Então, acionaram o tapetão, tiraram o Bolsonaro na marra e recolocaram um ladrão na cena do crime. Mas o Lula não é o preferido desses donos do poder, do sistema. Não é. Eles engolem o sapo barbudo a muito contragosto, com Plasio e Engove. Eles tentaram criar uns 37 nomes de terceira via, né? E aí tiveram que colocaram o seguro ali, que é o próprio Alckmin, né? E por aí vai. Então, tem um monte de gente salivando já, esperando o momento para esse impeachment. Falta o ingrediente da economia degringolando de vez, o povo revoltado nas ruas. Isso pode estar contratado. Isso pode estar contratado. Resta saber, Brown, se haverá tempo hábil para fazer isso ou se a turma do PT, que não está esperando passivamente, à exceção do Lula, que está viajando o mundo com a deslumbrada da Janja, mas o Dirceu e companhia estão agindo. Então resta saber se eles não vão ter tempo para transformar logo de vez o Brasil na Venezuela e consolidar o poder hegemônico para não precisar mais passar por isso, pelo golpe. O golpe que eles sofreram, que está cheio de golpista no próprio governo, né? O Lewandowski era o ministro que acompanhou o processo do impeachment. E hoje é o ministro do Lula. Então, é um negócio esquisito. O Brasil não é para amadores. Mas sim, eu acho que existe uma possibilidade e basta aí um pretexto desses. O caso do Arrozão é sério. É verdade que o ministro está sendo usado como bode expiatório. A coisa é muito maior, escancarada mesmo. Mas
Impeachment é um processo jurídico e político. Então precisa ter a combinação dos dois ingredientes. Uma vez de liberdade de expressão, sair em defesa dessa cláusula pétrea da Constituição Federal e que tanto o PT tenta atacar, tendo junto dele PSOL, Rede, PCdoB, enfim, esses extremistas de esquerda, e a gente precisa usar a palavra extremista aqui para contrapor ao que eles chamam do espectro político oposto, que para eles só existe extrema-direita, não existe nada além de extrema-direita, além da esquerda. Nós precisamos chamar a extrema-esquerda de extrema-esquerda, porque é extremismo querer censurar pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Olha como é que são as narrativas da extrema-esquerda mundial. Em 2022, a ONU definiu o dia 18 de junho como Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio. Discurso de ódio para essa gente é tudo com o que eles não concordam. Falou algo que não seja o que eles pregam é discurso de ódio. Por exemplo, defender a vida de bebês na barriga de suas mães é discurso de ódio. Amor é defender a morte dos bebês. É assim que eles interpretam as coisas. Aí vem lá o Ministério dos Direitos Humanos do desgoverno Lula querer lacrar no dia 18 de junho, que foi esta terça-feira, e lançar um site contra o discurso de ódio. Mais um, né? Mais um. São tantos órgãos no governo. A Gazeta do Povo listou numa reportagem aqui, ó, em fevereiro de 2023, no iniciozinho do governo Lula, todo mundo vai lembrar, foi criado aquele grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos para combater o discurso de ódio e o extremismo. Olha a palavra extremismo aí de novo. A equipe foi comandada pela ex-deputada federal Manuela Dávila, comunista, que aliás está curtindo o capitalismo nos Estados Unidos, está bem sumidinha, né? Foi curtir as compras em Nova York. E contou com a participação também do youtuber Felipe Neto. Não tem ódio nenhum nas palavras de Felipe Neto. Nenhum. A gente que acompanha ele desde que ele xingava com os piores xingamentos do mundo, Lula, Dilma e toda a corja do PT, a gente acompanha também como ele xinga todo mundo que atualmente é contra o PT, Lula e Dilma, pelos motivos óbvios. A gente sabe, né, o tanto de amor que existe no Felipe Neto, mas ele fazia parte do grupo de trabalho para combater discurso de ódio e extremismo. Depois desse grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, veio a iniciativa da AGU, Advocacia Geral da União, que criou um órgão de combate ao discurso de ódio em mais uma iniciativa do governo Lula para censurar os opositores. Chama Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Eles sempre colocam democracia no meio, né, para ficar bonito o nome. Depois, na SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do ministro Paulo Pimenta, estabeleceram um departamento de promoção da liberdade de expressão. Bem, não preciso dizer que todos esses órgãos aqui foram apelidados de Ministério da Verdade. E eu nem estou falando daquele órgão do Poder Judiciário criado lá no STF, o tal do CIED, que a gente já comentou muito aqui, o Centro nem lembro como é que é o nome, acho que é Centro Integrado de Defesa da Democracia, qualquer coisa assim. É tudo o Ministério da Verdade. É para eles dizerem que os opositores e os críticos estão espalhando ódio ou fake news, né, como eles gostam de dizer, e que eles, os bonitinhos, né, os limpinhos da esquerda, só que não, são os que falam a verdade. Mas vamos lá, me dê o trabalho de entrar nesse portal do Ministério dos Direitos Humanos, lançado nesta terça-feira, e que diz exatamente assim, ó: entenda as razões que caracterizam o discurso de ódio na internet. Aí, olha só as razões que eles estão apontando aqui. E a gente começa a navegar, eles veem, por exemplo, ódio ou opinião. Tem uma aba com exemplos do que é ódio e do que é opinião. E veja, eles não têm vergonha nenhuma na cara. Eles pegam, por exemplo, uma discussão que eles acharam na internet sobre pessoas de mais idade, acima de 50 anos, sendo demitidas, e colocam como exemplo de bom discurso aqueles que não praticam o etarismo. Mas o que eles não colocam ali é que pessoas como eu, por exemplo, que tem 54 anos,
vira e mexe são atacadas cruelmente pelos petistas, pelos extremistas de esquerda, chamando de tiazona e mais um monte de nome junto. Eles ficam tentando depreciar a gente por causa da idade, como se isso fosse me incomodar. Se me incomodasse, eu não estava aqui revelando a minha idade, né? Tenho muito orgulho dos meus 54 anos, bem vividos, com honestidade e apego à verdade. Mas os deles são sempre os bonitinhos. Aí eles vêm com exemplos de discussões sobre gênero, né? A eterna ideologia de gênero. Aí colocam ali uma discussão que estava tendo, provavelmente sobre alguma questão de transgênero, qualquer coisa assim, e classificam como transfobia um comentário que foi colocado por algum internauta no meio dessa discussão, perguntando, mas esse homem aí é mulher? E aí eles dizem que isso não é opinião, que isso é discurso de ódio. Tem vários exemplos assim, até recomendo a nossa audiência a procurar o portal que se chama Ódio, o site é ódioopinião.mdh, de Ministério dos Direitos Humanos.gov.br. Ódio ou Opinião é o nome do site. Vejam lá os exemplos absurdos que eles estão colocando como discurso de ódio. Nada mais é do que opinião, não tem xingamento, não tem nada. São as pessoas colocando sua opinião. Tem um lá que diz assim, mas esse ministério aí é dos direitos humanos ou é ministério dos homossexuais? E eles estão classificando como discurso de ódio isso. Por quê? Porque estava colocando muita discussão sobre homossexualismo e a pessoa legitimamente foi lá perguntar. Então, assim, precisamos ficar atentos não só para defender a liberdade de expressão, como para escancarar essa hipocrisia da esquerda, querendo dizer que ela é dona da verdade e que os outros são extremistas, e são extremistas que espalham mentiras e ódio. Se eu abrisse a minha caixa de mensagens inbox do meu Twitter e do meu Instagram para mostrar para vocês o nível de atrocidades que escrevem contra mim, sem falar ameaças, mas coisas do tipo lixo humano, prostituta de fulano. Esse é o amor que os lulistas pregam. Mas ali, né, na página oficial do Ministério dos Direitos Humanos, é essa coisa linda. Entendam a diferença entre opinião e discurso de ódio. E para finalizar, o que é mais hipócrita é a justificativa do Ministério dos Direitos Humanos para eles estarem se arrolando o grau de detentores da verdade. Aspas para o que eles dizem lá. A ação tem o objetivo de mostrar que uma simples opinião é diferente de episódios em que há discurso de ódio, além de ressaltar que a liberdade de expressão tem limite quando afeta alguém de forma criminosa. Não, ministro dos Direitos Humanos, liberdade de expressão não tem limites, ainda que que pela liberdade de expressão algum indivíduo beire o crime ou cometa crimes, por exemplo, o crime de calúnia, de injúria, de difamação ou até um de ameaça, como esses extremistas de esquerda cometem contra mim, e eu coloco o advogado processando e estou vencendo os processos, porque são calúnias, são injúrias, são ameaças, são difamações, mas ainda que se cometa, a liberdade de expressão está garantida. O Código Penal é que prevê que tipo de crime aquilo pode, em que tipo de crime aquilo pode ser caracterizado e como a pessoa atingida pode se defender. É na justiça, é com processo contra os caluniadores, os difamadores ou quem espalha ódio, né, extremistas de esquerda? Vamos escancarar toda a hipocrisia de vocês quantas vezes for necessária. Vocês não são os donos da verdade e não vão nos calar, pelo menos enquanto a gente ainda tiver um resquício de democracia nesse país e a Constituição aparentemente valendo. Vamos, pessoal, com mais informações aqui para vocês do canal. A casa do Barbudinho tá caindo, hein, pessoal? Economia ladeira abaixo, dólar em alta. Cara, dólar disparou em alta. Isso assim, tá chegando vai chegar ainda a R$6, o ápice, cara, porque é o que tudo indica. Tudo indica que o dólar chegue na casa dos R$6, pessoal. É isso mesmo. É impressionante, mas é o que pode acontecer. Trazendo agora mais informações para vocês.
Olha essa matéria, pessoal, olha essa matéria. Nível de competitividade do Brasil baixou tanto que se compara ao venezuelano, diz revista Exame. Pelo 5º ano consecutivo, o Brasil figura entre as 10 piores posições no ranking de competitividade global, elaborado pelo Instituto for Managed Development, com sede na Suíça. As informações são da revista Exame. Na edição de 2024, divulgada nesta terça-feira, o país ocupa a 62ª posição entre 67 nações, registrando uma queda de 2 posições em relação a 2023. Essa colocação aproxima o Brasil dos últimos lugares da lista, que incluem a Venezuela, a Argentina e Gana. Notavelmente as posições mais baixas, ocupadas predominantemente por países latino-americanos e africanos. Pessoal, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu aqui na minha cidade. Olha que engraçado isso, né? Sempre o pessoal, né, no caso, saía dos seus países, igual Venezuela, Argentina e tantos outros, né, há anos atrás, e estava vindo para o Brasil a trabalho, para moradia e tudo mais, para ter uma melhoria de vida. Agora, pessoal, igual eu estava fazendo compras em um supermercado aqui na cidade e conversando com pessoas que trabalham no caixa, né? Pessoas que são operadoras de caixa. E elas, venezuelanas, me falando que já estão pensando em voltar para a Venezuela, que o Brasil já está ficando pior que a Venezuela. Olha que ponto o Brasil chegou. As pessoas querendo voltar para sua cidade natal, né, para sua terra, para suas raízes, para sair do Brasil devido à corrupção, devido à inflação, devido à queda do governo, né? E é isso que está acontecendo a cada dia mais. Olha que loucura isso, hein? As pessoas estão saindo do Brasil e voltando para países baixos, né, no caso, países que têm menos recursos que o Brasil. Vamos para mais outra informação aqui. Vamos lá. Reprovação de Lula atinge recorde nos seus 3 mandatos presidenciais. Resultados da pesquisa Datafolha, divulgados nesta terça-feira, indicam que Lula pode ter interrompido a tendência de queda de popularidade, mas os dados não são tão animadores quanto parecem. Após uma queda de 3 pontos percentuais no trimestre de 2024, a aprovação do governo do petista oscilou positivamente dentro da margem de erro, passando de 35% desde março. A reprovação, por sua vez, diminuiu de 33% para 31%. Os brasileiros avaliam a gestão de Lula como regular. Também oscilaram, indo de 30% para 31%. Vale ressaltar que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha que loucura, hein, pessoal? Com 1 ano e 6 meses no poder, a taxa de reprovação do governo Lula hoje é superior àquelas registradas no mesmo período de seus primeiros 2 mandatos. Em 2004, a rejeição ao petista estava em 17%, enquanto em 2009 era de 6%. Essa comparação evidencia o desgaste de Lula em seu 3º mandato, apesar de manter uma aprovação em empate técnico com o primeiro, enquanto atingia apenas 35%. Pessoal, esse é o governo do amor, né? Esse é o governo do Barbinho, né? O Barbinho aí que a cada dia que passa se enrolando ainda mais desse governo. Como disse nosso eterno presidente Bolsonaro, né? O que pode levar a um futuro impeachment é a gestão, é o governo, é, no caso, a economia do país. Se a economia não anda bem, as chances de um impeachment crescem e pode ser que o presidente atual não chegue até o final do mandato. Coloque aqui nos comentários qual a sua opinião referente a isso. Se
o presidente Lula chega até o final do mandato ou não. Quero saber a sua opinião e também quero saber a cidade que você está falando. Pessoal, vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e daqui a pouco mais vídeos aqui no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.